Tema 2. Geografia das religiões. Com o objetivo de aprofundar seus conhecimentos sobre o tema, apresentamos a seguir as religiões com mais adeptos do mundo, bem como suas características, origem e distribuição geográfica. A palavra religião vem do latim, está relacionado a religar, a reunir-se a Deus novamente. A geografia das religiões estuda a distribuição espacial da religião sobre a superfície terrestre. Com o objetivo de aprofundar seus conhecimentos sobre o tema, apresentamos a seguir as religiões com mais adeptos do mundo, bem como suas características, origem e distribuição geográfica. Atividade 1. Leitura e interpretação de imagens e texto. Observe as imagens a seguir e converse com seus colegas de forma a identificar as religiões que elas apresentam. Assinale a alternativa que tem exata correspondência entre a imagem e a sua descrição. Então, aqui no exercício, ele está pedindo para você relacionar a imagem à descrição exata. Tem 3 alternativas, a A, B e a C. Vamos lá, geografia. Aproximadamente 2,2 bilhões de adeptos no mundo são considerados cristãos. O nome origina-se de Jesus Cristo, que, segundo a crença, veio para trazer a salvação à humanidade. Essa religião é monoteísta e subdivide-se em católicos, ortodoxos e protestantes, que utilizam a Bíblia como livro sagrado. Quem é que usa a Bíblia como livro sagrado? Os cristãos. Aonde estão os cristãos? Que a cúpula, a gente pode, a cúpula de rocha Al-Haram Al-Sharif, Muro das Lamentações, é muito importante para os cristãos como para os judeus. Os brahmanes está relacionado às religiões, a religião hinduísta, né? Aqui eu tenho a presença da Basílica de São Pedro na praça em Roma, ok? Então a descrição 1 está relacionada à imagem E, ok? Na Praça de São Pedro. Vamos ver a descrição 2. Surgiu na Índia há cerca de 2.500 anos atrás. No budismo não existe hierarquia, até porque não há um Deus, somente um líder espiritual, que é o Buda. O nome dele é Siddhartha Gautama. Ele foi classificado como Buda porque ele chegou à iluminação através de uma busca e de exercícios constantes de tentativa de encontro a essa relação equilibrada com o universo. Existem cerca de 500 milhões de seguidores, sobretudo na Ásia. Então, onde está aqui o templo budista, a sua representação. Então, a 2 está relacionada à imagem D. Vamos para a descrição 3. A maioria dos budistas são japoneses, e por isso a gente acha que a maioria das pessoas, eu pelo menos no início da minha infância, eu achava que budista era japonês, então era uma religião que veio do Japão, e não é uma religião que nasceu, que surgiu na Índia, aproximadamente 2.500 anos atrás. Descrição 3. Vamos lá. O maior número de adeptos dessa religião está na Índia e no Nepal. Praticada fundamentalmente na Ásia, possui um conjunto de preceitos e doutrinas religiosas baseadas nas escrituras sagradas dos Vedas, Vedantas, que reúne textos, louvores e rituais para aproximadamente 900 milhões de seguidores. Veja, pela quantidade de seguidores, a gente já relaciona diretamente com a região da Ásia, né, que é onde tem as maiores populações do mundo, tanto a China como a Índia. Então, é mesmo os brahmanes, né? É o hinduísmo. Então, a imagem A está relacionada à descrição 3, desculpe. Agora a descrição 4, religião monoteísta, ou seja, um único Deus, Theos, Deus, mono, um, centrada na vida e nos ensinamentos do profeta Maomé, no século 7, ou seja, de 601 a 700. Possui o Alcorão como livro sagrado, atualmente tem cerca de 1 bilhão de adeptos no mundo e é a religião que mais cresce. Ela é difundida especialmente na Ásia e na África, porém existem muitos seguidores em países como França e Alemanha. Olha a distribuição, pega a Ásia, a África, a Europa, é uma religião muito importante, a quantidade de adeptos, a crença que tem Maomé como profeta, como maior representação, está aqui representada na imagem a cúpula de rocha de Al-Haram Al-Sharif, que são os muçulmanos, ok? Então, descrição 4, a imagem C.
Por último, a quinta descrição é: atualmente a maior parte dos adeptos vivem em Israel e nos Estados Unidos, para onde migraram fugindo da perseguição nazista. Originou-se na Palestina no século XVII, ou seja, de 1601 a 1700 a.C. Também é uma religião monoteísta, ou seja, tem um único Deus, cujo patriarca é Abraão. Abraão é um grande representante, importante representante na Bíblia também. Então, a quinta descrição está relacionada à imagem B, que é o Muro das Lamentações, que está envolto a um templo religioso muito importante na Bíblia. Eles se prostam diante do muro. Quem vai visitar geralmente anota e faz anotações no papel, desejos, pedidos e coloca entre as brechas desses blocos que compõem esse muro, tá? Só retomando que os árabes, a população árabe é toda uma cultura que engloba a população árabe, características culturais, religiosas, específicas, aspectos alimentares. E a religião muçulmana, os muçulmanos, o islamismo está relacionado a uma religião. Lembra Meca? Eles vão visitar, todo muçulmano tem que visitar pelo menos uma vez a Meca, que fica na cidade de Medina, se eu não me engano, ok? Então vamos lá. Com base nos seus conhecimentos, na análise dos textos e imagens, responda as questões no seu caderno. A. Poli, vários, teísmo, Deus. Poli, vários, teos, Deus, ismo. O sufixo ismo denota prática constante, ou seja, compulsão. O politeísmo é uma religião, é um sistema religioso que consiste na crença em diferentes divindades. Já o monoteísmo consiste na crença em uma única divindade. Conforme a descrição nos itens acima, identifique e classifique as religiões mencionadas em monoteístas e politeístas. Fácil, não? Então, nós temos uma religião monoteísta, o cristianismo. Veja, a Basílica de São Pedro, Jesus Cristo, o único Deus, né? Na verdade, você tem um Deus que tem um Filho e que tem um Espírito Santo. Os três estão em um só. Todos saíram de Deus. Então, é uma religião monoteísta. Aqui também, Buda, Siddhartha Gautama, é uma filosofia de vida que tem um representante máximo. É uma religião monoteísta também, o islamismo, por ser Maomé a grande representação, o profeta maior dessa religião. Eu tenho aqui o Muro das Lamentações, que vai representar o judaísmo. O judaísmo também é uma religião monoteísta. A única religião aqui apresentada como politeísta é mesmo o hinduísmo, por causa dos brahmanes. Lembra? Você tem três grandes representações nessa religião e depois uma porção de outras representações que compõem toda essa filosofia, todo esse sistema religioso, que é Shiva, Ganesha, você tem Brahma, você tem outros nomes, Vishnu, você tem outras representações, então é politeísta. B. De acordo com as imagens, descreva símbolos referentes às religiões citadas. Então é só você colocar qual é a representação do cristianismo, a cruz, qual é a representação da religião judaica, a estrela de Davi, de 6 pontas, qual é a representação maior do islamismo, sei lá, você coloca a burca, o Alcorão, e a religião hinduísta, o mantra, a utilização do manto, que tem um outro nome muito importante, que eu não vou me lembrar agora, Sari. Atividade 2, leitura e análise de mapa. Analise o mapa a seguir, as religiões do mundo. Olha a distribuição das religiões do mundo, né? Você tem seu caderno aí, você pode pegar e visualizar. Então, a quantidade de cristão distribuído no sul da África, na América do Sul inteira, na América do Norte, parte da Europa, lá na Austrália, na Oceania. Pois o judaísmo está bem presente em poucas partes do Oriente Médio. Então, você precisa aqui observar, o judaísmo está representado em azul e ele está só aqui bem em Israel, olha lá, ó. Ok? Ao Estreito de Gibraltar, perto aqui Arábia Saudita, Iêmen. A gente tem a presença de outras religiões, né? O hinduísmo é muito forte lá na Índia e em parte da China. Depois você tem outras religiões distribuídas em rosa, mas a maior religião é sim o cristianismo, o hinduísmo. Acho que o budismo são as maiores religiões do mundo. Vamos para o exercício na página 63. Com base no mapa,
nos seus conhecimentos e em pesquisas adicionais, responda questões propostas. No mapa proposto, é possível identificar a área de predominância das diferentes religiões espalhadas pelo mundo. De acordo com ele, quais são as 3 religiões que são predominantes em maior área? Então tem o cristianismo, o hinduísmo e o budismo, ok? B. Quais fatores históricos geográficos podem ser considerados para explicar a maior diversidade religiosa no Oriente? Então você tem uma quantidade muito maior de populações nessa região, né? A quantidade de concentração de pessoas no mundo está nesta região, a maior concentração de pessoas. Isso traz uma variação tremenda de culturas, de hábitos e de inteligências, né, de produção de conhecimento. C. Utilize o mapa para indicar as regiões predominantes em cada continente. A gente já viu as regiões predominantes com as cores, ok? Só olhar onde tem a cor, onde mais tem azul, onde mais tem roxo, onde mais tem verde, e você vai ver, então, quais são as religiões predominantes. Atividade 3, leitura e análise de gráfico. No mundo contemporâneo, temos diversas doutrinas espalhadas pelo mundo e muitas vezes criam-se preconceitos sobre determinadas religiões. No Brasil, as religiões são muito diversificadas e algumas se caracterizam pelo seu sincretismo, visto que em nossa Constituição Federal de 1988, o artigo 5º, inciso 6º, assegura-se a liberdade religiosa. Desse modo, nossa sociedade possui caráter laico, ou seja, livre, né? Nós podemos ter a ausência da religião, ok? Você pode... A palavra laico está relacionada a isso, né? De ser da liberdade, né? De você escolher aquilo que bem quer como cultura religiosa, como orientação religiosa. Observe o gráfico abaixo, distribuição percentual da população por grupos de religião. Então, de 2000 a 2010, último censo feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é ele que descobre essas informações, que é o IBGE. Quando ele vai fazer o censo, contar a população total do Brasil, ele descobre outras informações também. Uso de internet, quantidade de televisões, de carros e religião por família, de filhos, enfim. Então, em 2000, você tem uma predominância de católicos romanos, olha lá, evangélicos 10%, outras religiões, espíritas sem religião, evangélicos não determinados, evangélicos de missão e umbandistas e candomblecistas. É uma quantidade bem pequena, né? Predomina mesmo os católicos romanos. Em 2010 continua predominando, só que você tem um aumento aí dos evangélicos pentecostais e neopentecostais, ok? Você tem um aumento também das religiões, aqui azul claro, das pessoas sem religião e um aumento também dos de outras religiões, ali é representado 4,9% em rosa. E quais religiões? Existem várias outras religiões, tanto religiões que se opõem à ideia de Deus, como religiões satanistas, religiões relacionadas à maçonaria e a outras... Na verdade, a maçonaria não é uma religião, mas eles criam outros segmentos que adoram outras representações derivadas dessas culturas, desses conhecimentos adquiridos e sistematizados, ok? Com base no gráfico, nos seus conhecimentos em pesquisas adicionais, responda as questões propostas. Explique a importância da laicidade na Constituição brasileira. É importante não ter... A laicidade está relacionada a não ter um sentido... Eu, que não sou religiosa, vou intervir e ajudar a construir esse artigo que está lá sendo abordado na Constituição de 1888, que é a Carta Magna, a última Constituição feita, e lá no parágrafo 5º, assegurando o direito de sermos laicos, de não termos a religião. Então é importante a pessoa que pensa, constrói a lei, não está ligado a nenhuma religião específica para que ele não seja tendencioso. Questão B. A partir da leitura do gráfico, distribuição percentual da população por grupos de religião, 2000-2010 no Brasil, descreva quais religiões cresceram e quais decresceram em 2000 a 2010. Então, quais cresceram? O cristianismo voltou. Então, o cristianismo não cresceu, mas cresceu os evangélicos pentecostais, cresceram as outras religiões que não existiam, os evangélicos não determinados cresceram também, os espíritas aumentaram, os umbandistas, azul claro aqui, sem religião também cresceu, os ateus também cresceram. E a gente vai continuar a ver, né? E quais decresceram? O catolicismo perdeu bastante adepto, né?
o catolicismo, o romano, qual mais aqui a gente pode observar? 2,7, 1,3, o restante cresceu. Então, eu acho que só caiu aqui o rosinha, que é os evangélicos não determinados. Eles também perderam seguidores. Perderam seguidores? Deixa eu ver aqui. Rosa, roxo. 1%, 4%. Não, eles ganharam seguidores, desculpe. Precisa estar olhando. 1,2% aumentou. Os evangélicos de missão. À frente, o verdinho, os espíritos aumentaram também. Então tem uma perda aí os católicos. C. Em sua opinião, quais religiões presentes no censo 2010 não houve autodeclarados? Quantos? Em sua opinião, quais religiões presentes no censo 2010 não houve autodeclarados? Então, autodeclara é aquelas pessoas que dizem qual é a religião que segue, né? Então, vamos ver aqui outras religiões, sem religião. Autodeclarados não está apresentado, autodeclarados em cima, não tem como, isso é um dado qualitativo, né? Ele pergunta, em sua opinião, quais religiões presentes no censo 2010 não houve autodeclarados? Mas como que eu vou saber se ele se autodeclarou ou não? Acho que é um erro aqui, ok? Atividade 4. Leitura e análise de tabela e gráfico. Observe a tabela e o gráfico abaixo. Os 10 países com as maiores populações cristãs do mundo 2010. Olha lá. Então, as 10 maiores populações. A distribuição de adeptos do judaísmo. Então, a distribuição de adeptos do judaísmo no mundo. A maior concentração está nos Estados Unidos, depois em Israel, depois em outros países, França, Canadá, Reino Unido, Rússia e Argentina, ok? Gráfico, aqui no Brasil há uma grande quantidade de muçulmanos também, né? Gráfico 2, a distribuição de adeptos do judaísmo, de muçulmanos não, desculpe, de pessoas que seguem a religião judaica. É grande a quantidade, sobretudo no bairro do Bom Retiro. Geografia. A. De acordo com o gráfico e a tabela, quais são os países que concentram o maior número de cristãos e judeus? Aí, aqui, a gente consegue ver apenas o judaísmo. Então, a gente sabe que é Israel e Estados Unidos. Aí, a gente vai para outra tabela. Aqui, a maior concentração de cristãos no mundo. Estados Unidos, Brasil, México, Rússia, Filipinas, Nigéria, China, República Democrática do Congo e aí Alemanha e Etiópia. Ok? Segundo o gráfico e a tabela, em qual desses países é possível encontrar a maior população de cristãos e judeus no mesmo tempo? Então, onde eu encontro a maior concentração de... Eu acho que os Estados Unidos é um lugar onde a gente encontra a maior concentração tanto de cristãos como de judeus, tá? Comparando o mapa, as religiões do mundo e a tabela conflitos no mundo disponíveis nas questões anteriores, nos continentes onde há maior fragmentação religiosa, existem conflitos? Existem conflitos. Ele está pedindo para você comentar. Então, comparando o mapa, as religiões do mundo e a tabela, conflitos no mundo, disponíveis nas questões anteriores, os continentes onde há maior fragmentação religiosa, ou seja, divisão de religiões, uma maior diversidade religiosa, tem vários tipos de religião, existem conflitos? Eu acho que vai depender do grau de democracia do lugar, né? A França, os Estados Unidos é um país extremamente desenvolvido tecnologicamente, cientificamente. É um país extremamente democrático. Ainda que nós tenhamos um presidente extremamente autoritário, a gente não consegue mensurar como são os seus seguidores. Eles, ainda que tenham votado no Trump, isso não significa que eles sejam extremistas com relação à sua religião, tá? Que eles sejam fascistas, enfim. Então é importante pensar que o Brasil também é um país extremamente evoluído e que nós conseguimos conviver com todas as religiões, ainda que haja um ou outro extremista que invade templo de religião africana por revolta, por indignação, a gente nunca sabe por que a pessoa fez aquilo, né? Nunca há uma entrevista de fato com aquele que praticou o crime de ser uma pessoa extremista
ou de aversão contra uma religião que não seja a sua, né? E é isso. Eu acho que a gente pode olhar as tabelas, procurar lá quais são as representações, né? Leitura e análise da imagem. A gente pode procurar a tabela e dar uma olhada nos conflitos presentes no mundo. Esses conflitos que estão aqui, que foram distribuídos por disputa territorial, sectarismo, separatismo. O sectarismo e separatismo pode ser por religião, tá? Estado e território. A gente pode também observar os conflitos nessas religiões. Acho que dá para linkar aí as duas coisas ao mesmo tempo. Tá certo? Então, até a próxima semana. Se tiverem dúvidas, mandem pelo WhatsApp. Estou disponível para responder. Estudar religião é importante. Nós somos um país extremamente religioso e muito preconceituoso também. Todavia, eu acho que o machismo é produzido pela ignorância, por aquele que não lê, que a xenofobia, que é a aversão à outra cultura, é produzido pela falta de informação, de conhecimento e de participação e de relacionamento com outras culturas, assim como a fobia à religião do outro também, a homofobia e tantas outras práticas que têm emergido novamente com o atual governo, ok? A gente não precisa ser nem machista, a gente não precisa ser nem homofóbico, a gente não precisa ser nem ateu e nem ter aversão a religiões, ok? Então fiquem com Deus e até a próxima.